Paz do Senhor Jesus, meu nome é Geni e este é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Eu venho aqui fazer mais um vídeo, vou fazer a leitura hoje do Salmos 13, né? Mas antes eu quero fazer alguns comentários, né? Quero fazer alguns comentários, tá ali na mídia a respeito ali de um problema que deu, né, com Will Smith, aquele ator muito famoso lá de Hollywood, né? E ele foi lá receber o prêmio dele e ele estava ali, a plateia, a esposa dele, que tem um problema de saúde, né? E que caía muito o cabelo dela por conta desse problema de saúde. Então ela acaba raspando o cabelo para ficar melhor, né? Porque fica melhor para ela lidar do que a queda excessiva a todo momento caindo então os cabelos dela. E ali o rapaz, né, como todos já viram, ele fez um comentário, né, uma piadinha com o cabelo com com a falta do cabelo, né, porque ela raspou o cabeça, com a cabeça raspada, né. Eu vou colocar aqui, ó, o foninho que eu esqueci, tá? Vou dar uma pausadinha para pôr, aí eu já continuo. Mas ele fez esse comentário, né? Uma piadinha, comparou com alguém ali. E o Will Smith não gostou, né? Não gostou. Vamos pausar aqui. Ele não gostou, então ele fica melhor, né? Assim capta melhor o som. Ele não gostou e ele foi lá e deu um tapa na cara do outro lá, né? Transmitido para o mundo inteiro aquilo ali, né? E também estava sendo transmitido para o mundo inteiro a piada que o outro fez, né? A respeito da cabeça raspada da esposa do Will Smith, né? E o que isso tem a ver? O Will Smith depois se arrependeu, pediu perdão e tudo mais, né? Só que toda ação gera uma reação, né? E agora eu quero trazer aqui alguns exemplos, né? E o que isso tem a ver com o conteúdo do canal? O que isso tem a ver? Tá, é assim, ó. Dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas, a gente vê muitas vezes assim, pastor ou até obreiros que nem são pastor, sabe? Que eles pegam o púlpito ali e vão pregar e eles acabam denegrindo a imagem das pessoas, xingando. Já teve casos de chamarem até pelo nome, falar de alguém ali, né? Eu já contemplei isso, né? E eu já vi acontecer isso, né? E isso então toda ação tem uma reação. Então muitas vezes, tem uma irmã que comentou comigo outro dia que o pastor dela, ele prega e ele xinga ela de cima do púlpito e ele humilha ela. E o marido dessa irmã, ele não é crente, sabe? Mas ele visita a igreja de vez em quando, né? E ela conta que toda vez que o marido dela tá na igreja, aquele pastor muda completamente a maneira dele se portar com ela, sabe? A maneira dele tratar ela, a maneira dele falar, e até a pregação muda, né? Então, tá vendo o que eu quero trazer uma coisa com a outra? Então tem a ver, né? Tem a ver. Porque muitas vezes, né, não foi certo que o Will Smith foi lá e deu tapa no outro e tudo mais, né? Mas também não é certo o outro tá denegrindo a imagem de outra pessoa, né? Agora, também dentro das igrejas, eu já vi acontecer muitas coisas também de pastor, eu já vi também dentro da igreja de pastor chamar atenção e chamar pelo nome, irmão fulano e tal, e falar, né?
e o irmão fulano levantar lá no meio da igreja e falar: quem é você para falar isso para mim? Você não viu, né? E o pastor, com aquela autoridade dele, colocar injustamente aquele irmão 30 dias de banco, né? Então, acontece dentro da igreja, não é só lá no mundo, né? Não é só lá no mundo, é dentro das igrejas também acontecem, né? Também acontece isso. E já teve caso também que eu não presenciei, né? Mas eu já ouvi falar de pessoas que saíram no tapa dentro das igrejas, né? Por conta já desse tipo de coisa também, tá ali denegrindo a imagem de um, denegrindo a imagem de outro, e chegar num momento, né, que a bomba estoura. Então aí já, foi o inimigo, só que antes o inimigo já estava usando o outro ali, né, para ficar futucando, até que estourou, né, com a pessoa ali explosiva, estoura, mas de tanto tá cheio, né? Tá cheio. Então, tem que ter cuidado com o que vai falar. Eu acredito que no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu já recebi assim muitas indiretas, né? Mas no momento em que eu recebi indiretas, eu fiz um propósito. Pausei aqui então para atender uma pessoa aqui, né? Então toda a ação tem uma reação, né? Então o que a gente pode tirar disso? Ficou ruim, né? Ficou ruim, eu acredito que ficou ruim tanto para um como para o outro. Não poderia ser diferente, né? Poderia ser diferente, não tinha necessidade de estar comentando a respeito da cabeça raspada dela, né? E a tolerância, né? A tolerância. Então ele não tolerou e foi lá e deu o tapa. Então, e como eu estava comentando, né? Que dentro das igrejas acontece muitas coisas. Então, com aquele que está lá em cima do púlpito, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E hoje em dia, não está mais como antes, que as pessoas faziam o que fazia dentro da igreja e, vamos ali, vamos orar, leva para o pastor tal. Não dá mais, né? E até os pastores, né? Os pastores que agora já está bem menos, né? Os pastores de verdade, a não ser aqueles que são até que nem em um dos no começo aqui do canal, nos primeiros vídeos, eu até comentei, né? Que tem pastores que estão levantando as pessoas de pastores, pessoas novo convertidos, que eles não sabem lidar nem com eles próprios. Eles ainda precisam de libertação e estão colocando de pastores, né? Isso aí gera problema, né? Isso que eu falei aqui dessa minha amiga que comentou, dessa irmã que comentou comigo a respeito do pastor que fala para ela, fala as coisas, xinga de cima do púlpito e tudo mais, humilha ela, que ela se sente humilhada, né? E quando o marido dela tá lá e ele não se comporta daquela forma, essa irmã que me contou isso, o pastor dela é um novo convertido. Que ele não recebeu ensinamento. Infelizmente, as igrejas hoje em dia, o ensinamento bíblico está sendo, pouquíssimo, sabe? E não notam, assim, o comportamento da pessoa, como a pessoa se comporta com a sua família, com seus vizinhos, né? Não tem que ver só a vida da pessoa como que ele é ali dentro da igreja. Né? Ali dentro da igreja, na frente do pastor, é uma coisa, mas quando chega lá na casa é outra, né? Como eu falei aqui em vídeos anteriores, às vezes quando chega lá na casa, lá na igreja, é uma bênção, quando chega lá na casa é um leão, né? É um leão para a família, dá mau testemunho para os vizinhos, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração, as igrejas têm que levar em consideração e não levantar esse tipo de gente como pastor, né?
tem que ter ali e levar lá você não tá, o pastor mesmo ali da sede não tá cuidando, não tá vendo, né, o que essa pessoa tá fazendo como pastor lá em uma congregação mais longe ali, né, numa cidade vizinha, por exemplo, numa congregação recente aberta. Então tem que ver tudo isso daí. E outra, que as coisas de hoje em dia são tudo diferente. Antes deixava tudo por isso mesmo, né? Ah, deixar nas mãos de Deus, deixar nas mãos de Deus. Hoje em dia não tá mais assim, não. Não tá mais assim. As leis têm mudado e o povo tem aberto o olho e tá dando problema. Tá dando problema para esses que ficam denegrindo a imagem dos outros em cima dos púlpitos publicamente, né? Apontando e tal. Então isso daí existe também aquelas pessoas que levam para a justiça, né? E vai responder lá diante da justiça. Vai responder diante da justiça. E pelo certo, o que está respondendo diante da justiça, ele não principalmente se for assunto de dentro da igreja, sabe? Ele não deve nem estar ali diante de trabalho de igreja. Não deve, deveria estar lá quietinho lá no banco, se alimentando, se fortalecendo e aprendendo para depois tá fazendo alguma coisa, né? Então a pessoa não tem nem para ele e tá ali fazendo a obra, trocando os pés pelas mãos, né? Então eu sei que não tem nada a ver com igreja lá onde ele estava, mas é um lugar onde eles estavam publicamente, né? Publicamente aconteceu. Então, muito pode acontecer, muitas coisas podem acontecer sim dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, eu peguei isso como exemplo, para citar como exemplo, porque eu lembrei dessa irmã que me contou esse assunto, me falou sobre isso, dela ser humilhada dentro da igreja o dia que o marido dela não tá, o marido dela não é crente, né? Então, e ela sabe que se o marido dela vê uma coisa daquela, ou ele não deixa mais ela ir para a igreja, ou ele toma uma providência com o tal pastor, né? Ele toma uma providência com o tal pastor. E depois não vai deixar a irmã ir para a igreja mais não, né? Então, a gente sabe que é complicado. E ela fica aturando tudo ali para não dar problema, né? Que ela acha que vai ser problema, né? Então é só Deus na causa. Aí quando estoura, aí, foi o inimigo. O inimigo tá desde antes lá cutucando, né? Tá desde antes ali cutucando, procurando, né? Procurando todo momento ali. Então isso sim é a ação maligna que tá ali trabalhando, né? Para que depois aconteça alguma coisa, daí foi o inimigo. Daí nos outros é inimigo, nele não. É complicado isso. É complicado. Então agora nós vamos fazer a leitura dos Salmos 13, né? Vamos fazer a leitura dos Salmos 13, né? Que o Davi, um salmo de Davi. E eu também vou tirar, assim, muitas vezes, sabe, eu vejo os salmos e eu me vejo no que eu passei, sabe? Então eu até às vezes comento, porque é muita coisa, né? A gente que tá na presença de Deus, o inimigo vem com tudo, sabe? Vem com tudo nos tentar, né? Vem com tudo nos tentar nos prejudicar. Ele nos tenta fazer errado, né? Ele tenta nos prejudicar, tenta usar outras pessoas para nos prejudicar, né? Muitas vezes até você não tá como aquele pastor que tá todo momento tocando lá, né? Mas mesmo assim ele vem para te prejudicar, né? Então muitas vezes eu me vejo nesses salmos, né? Glórias a Deus. Então vamos fazer esta leitura. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele, né? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Né? Então aqui dá para ver que Davi estava numa depressão, né?
Davi estava aqui em uma depressão e passando grandes lutas, né? Grandes lutas Davi estava passando, além de uma depressão. Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar, né? Então, eu já fiz oração assim, né? Eu já fiz oração assim. Eu pedia, teve um tempo assim na minha vida que eu tinha tanta luta no meu trabalho, sabe? Que eu falava com Deus. Como sempre eu tô batendo no tripé. Eu falava com Deus, Senhor, até quando que isso vai que isso vai acontecer, meu Deus, tem misericórdia, até quando? E eu pedia para Deus assim, eu falava com Deus assim, Senhor, eu não quero ganhar conta porque no momento eu tô precisando desse emprego e eu também não quero que essa pessoa ganhe a conta porque eu acredito que ela também precisa, né? Então, e eu pedia para Deus, Senhor, dá um jeito, muda essa pessoa, sabe? Mas muitas vezes Deus até quer que a pessoa mude, mas a pessoa tem um livre-arbítrio, né? Ele escolhe mudar ou não, né? Ele escolhe mudar ou não. Então, essa pessoa não mudou, sabe? Essa pessoa não mudou. Eu acabei me mudando, pedindo transferência do meu trabalho. A luta foi grande, grande, grande mesmo. Então, mas eu voltei depois trabalhar no mesmo lugar, né? Eu passei alguns anos lá, onde eu pedi transferência e fui, e depois fiquei alguns anos lá, depois eu pedi transferência e voltei no mesmo lugar. Só que quando eu voltei ali, essa pessoa já não trabalhava mais ali, né? Já tinha ganhado a conta já por causa de os mesmos problemas, né? As mesmas coisas que ela fazia para mim, ela estava ali fazendo para outras pessoas, que chegou até o ouvido do dono da empresa e ali ela foi demitida, né? Ela foi demitida e pessoas, né? Pessoas assim, sempre eu falo, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Deus não humilha ninguém, mas Deus mostra quem é o certo e quem é o errado, né? É só Deus mesmo para fazer o que Ele faz, né? Eu olho assim para o passado, para as lutas, para os problemas e para tudo o que aconteceu e eu penso assim, meu Deus, como Deus fez. Como Deus fez, né? Eu gostaria sim que fosse tudo diferente, que não tivesse porque quando eu passei por aquela luta foi terrível, né? Foi terrível mesmo. Mas em nenhum momento eu tentei prejudicar ninguém. Tentaram me prejudicar, mas Deus não permitiu, né? Não permitiu. Mas depois Deus mostrou quem era quem, né? Deus mostrou quem era quem e Deus peleja por você. Deus peleja por você. E muitas vezes a pessoa que te prejudicou, né, que foi contra você, Deus faz até isso aconteceu comigo. Eu gostaria que fosse diferente. Eu não me glorio nisso. Não me glorio nisso. Porque a luta que eu passei foi grande. Mas depois a pessoa veio até pedir ajuda para mim, né? E eu fui e ajudei, né? Eu não sei se muitos creem em revelação, mas eu fui revelada que a pessoa ia vir pedir ajuda e era para mim ajudar. Tava no meu alcance e Deus ponhava nas minhas mãos. Então eu fui, né? E eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria muito, sabe? Que fosse tudo diferente. Então sempre nós temos o livre-arbítrio. Toda a ação gera uma reação. Então nós vamos ler aqui então agora o versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
Glória a Deus, né? Então Davi está ali naquela luta, naquela peleja. Sempre é bom quando nós estamos numa luta, numa peleja grande assim, a gente lembrar do que o Senhor fez na nossa vida, das bênçãos que Ele nos entregou, né? E nós agradecer por aquilo que Ele nos entregou. E isso começa a alimentar a nossa fé, né? A nos lembrar daquilo que o Senhor fez. Mesmo que agora eu estou numa luta terrível, mas eu me lembro daquilo que o Senhor fez, isso aumenta a minha fé, e aqui, através da minha fé aumentada no Senhor, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então você, com a fé mais elevada, você agrada ao Senhor e vem a tua bênção, a tua vitória, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, nós aprendemos com os nossos próprios erros, né? Aquela pessoa lá, ela aprendeu com o próprio erro dela, porque ela se sentiu humilhada de ter que vir me pedir ajuda. Eu não humilhei em momento nenhum, eu não apontei em momento nenhum, e eu não falei para ela, lembra daquilo? Não, jamais, jamais. Mas quando ela veio lembrando daquilo, sabe? Lembrando. E eu não me exaltei em momento nenhum, porque eu não sou nada, não sou ninguém. Mas tudo é Deus, né? Se não é Deus na minha vida, eu não estaria aqui, né? Como eu já contei aqui, já testemunhei. Quem não viu, esses testemunhos estão ali para trás. Então, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, sabe? Eu não estaria aqui. Jamais, jamais. Eu não teria mais vida há muitos anos, né? Então, há 15 anos, Jesus me libertou, Jesus me salvou, e eu sirvo a Ele de corpo, alma e espírito. Eu busco a presença dEle na minha vida. E não vou fazer algo de errado, né? Em momento nenhum, para prejudicar ninguém, jamais. Nem que eu sofra. Momentaneamente eu sei, né? Mas eu sei que a vitória vem depois. Glória a Deus por isso. Então é muito maravilhoso você lembrar que Deus é na tua vida, que Deus é misericórdia na nossa vida, né? Então sempre, nunca pisando em ninguém, porque como desde o começo desse vídeo, né, que eu usei aquela notícia, né, que tá o que aconteceu ali com o Will Smith, né, eu usei, né, isso ali para dizer que toda ação gera uma reação. Então a ação que aquela pessoa teve de me prejudicar, né, gerou depois, eu acredito que foi o próprio Deus que gerou depois aquela reação, né, para que a pessoa depois viesse a me pedir ajuda. E também Deus, eu creio que Deus ali testando o meu coração, para ver se eu não tinha mágoa. Deus sabe o coração da gente, Deus sabe do nosso sentimento, né? Mas graças a Deus, mágoa nenhuma, sabe? Mágoa nenhuma, rancor nenhum, para glória dele. Eu agradeço a ele todo momento, sabe? Porque muitas coisas assim, às vezes eu olho para trás, eu vejo pessoas, eu contemplo pessoas que me prejudicou, né? Que me caluniou, que tentou contra mim, que mentiu, né, a meu respeito, mas eu olho assim e penso assim, ó, nossa, essa pessoa me fez tudo isso e eu não tenho mágoa no meu coração, e eu fico feliz, fico alegre por isso, sabe, porque é muito importante para mim, é muito importante, sabe, porque eu provei já de ter mágoa e eu não gostei. Foi terrível, uma pessoa me fez muito mal e eu fiquei com aquela mágoa, sabe, no meu coração. E eu tive que orar muito, jejuar muito e pedir para Deus tirar do meu coração, porque era um sentimento que eu percebia que era maligno, sabe? Eu sentia que era maligno e eu rejeitava aquele sentimento todo momento, né? E ali saiu toda aquela mágoa do meu coração, para a glória do Senhor, né? Então eu agradeço muito a Deus por isso. Então hoje em dia assim eu não tenho mágoa de ninguém, sabe? De ninguém mesmo. Eu olho para as pessoas e olho assim e até penso, né? Nossa, aquela pessoa me fez isso e eu não tenho mágoa, né?
Graças a Deus por isso. E aqui eu glorifico a Deus, sabe? Eu glorifico a Deus por isso. Então, sempre, né, a gente não se vitimizando, não se vitimizando. Vítimas são aquelas pessoas, né, que guardam mágoa, que guardam rancor, ou que fazem as coisas contra os outros e não percebem isso, não param com isso, né? Elas são, assim, pessoas que eu acho que são vítimas do maligno, sabe? São vítimas do maligno, porque é só Deus para ter misericórdia, para nos socorrer, né? Então eu sempre agradeço a Deus por isso, né? Sempre agradeço a Deus por isso. Eu quero trazer aqui uma hora dessa um vídeo a respeito das esposas, né? E dos maridos, né? Do dever da esposa, do dever do esposo, né? Porque eu tenho visto bastante aí pregando o dever da esposa, né? A esposa tem dever, sim. Eu tenho os meus deveres, mas os esposos têm, né? Eu não vou pregar para o meu marido, sabe? Porque o meu marido, graças a Deus, é uma bênção, sabe? Então, mas eu quero trazer isso sim, porque eu vejo muitas pessoas falando do dever das esposas, né? Que tem que ser a mulher, tem que ser assim, 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 e não estão ensinando os homens como tratar as mulheres, né? Então, na hora dessa eu vou gravar esse vídeo aqui. Para a glória do Senhor, nesse momento eu quero fazer uma oração, uma breve oração, para que o Senhor venha abençoar nossas vidas, abençoar a tua vida que você está me ouvindo. Eu sei que ainda a maioria são meus conhecidos que se inscreveram, né? Meus amigos que se inscreveram, meus amigos, minhas amigas, irmãs, irmãos, a maioria são, né, meus conhecidos. A minoria são pessoas que eu não conheço, mas que eu creio que o meu Deus te conhece, né? E conhece o desejo do teu coração, conhece as tuas necessidades. E esse Deus que peleja por mim vai pelejar por ti também, em nome de Jesus, tá? Então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende suas mãos de poder sobre esta vida neste momento. Jesus, cobre com teu sangue. Oh Deus poderoso, o teu sangue maravilhoso, Senhor. Oh Deus vivo, Deus fiel, Deus de poder, Deus de misericórdia, repreende a fúria do inimigo, meu Deus. Tem misericórdia, Pai querido, dessas vidas, Pai, que vão para a igreja buscando ao Senhor, Pai, e saem de lá tribuladas de tanta luta, de tanta perseguição, meu Deus. Oh Jesus misericordioso, é terrível quando isso acontece dentro da igreja, meu Pai. Estas lutas espirituais dentro da igreja, com pessoas de dentro da igreja, Pai, é terrível, meu Deus. Tem misericórdia e compaixão, socorre, meu Pai. Muda esse quadro, Senhor, para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço também, Senhor, para estes que estão enfermos, Pai, neste momento, ó Deus. Cura estas enfermidades, Jesus. Seja o que for, seja repreendido em nome de Jesus. Não no meu nome, porque eu não sou nada e não sou ninguém, mas é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, cura, Senhor, estas vidas. Cura, Deus vivo. Cura para a glória do teu nome, Senhor. Pai santo e poderoso, Deus vivo. Oh, Jesus misericordioso, aquelas pessoas, Senhor Jesus, que estão ali lutando, Pai querido, ali para ter a habilitação. Oh, Jesus poderoso, estende suas mãos de poder, ajuda eles, meu Pai. Ajuda eles, Deus poderoso. Ajuda eles a aprender. Ajuda eles a controlar o carro, Pai, para a glória do teu nome, Jesus amado. Deus misericordioso, Jesus poderoso, Deus vivo. Ajuda eles a aprender a memorizar, Pai amado. Deus poderoso, tudo o que eles precisam, Pai. Deus vivo para passar nos testes, ó Deus. Pai santo e poderoso, Deus vivo, ajuda eles a aprender todas as manobras, Pai. Jesus de misericórdia, Deus todo-poderoso. Vai confirmando, Jesus, a bênção, a vitória, o milagre, o livramento. Abençoa os casais, Jesus. Dá o livramento nos lares, meu Pai. Dá o livramento nos casamentos, Jesus. Socorre, Pai querido, as famílias, meu Deus. Jesus misericordioso, abençoa os filhos dos meus irmãos, das minhas irmãs. Oh, Jesus querido, socorre, livra, protege e guarda e confirma a bênção, a vitória e o milagre. Eu te peço e te agradeço certo da resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a luta tá grande, a vitória é maior. Amém, Jesus.